Rapaz, amados, como vocês estão? Bem? É de estranho falar com isso aqui, peraí. Tá muito alto pra mim, gente. Pra vocês tá bem? Tá tudo certo aí? Dando uns ex. Tá? Ai, gente, não sei vocês, mas eu escrevo ao contrário. Bem? Em Mateus 6, versículo 33 diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Pai bendito, gratos somos a Ti por Tua misericórdia e Teu amor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de estar em Tua casa, de levar a Tua palavra, Senhor. Que a verdade que o Senhor colocou em meu coração, ó Pai, seja falado, ó Deus, através do Teu Espírito e não de mim mesma. E que a Tua igreja entenda, ó Deus, a responsabilidade dela neste mundo. Entenda, Senhor, o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um. E que nós possamos juntos, Senhor, proclamar o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Há um tempo eu ouvi... Oi? E agora? Há um tempo... Agora pra mim tá muito forte, gente. Abaixa um pouquinho, por favor. Mesa. Isso, obrigada. Eu vou pegar um outro. Dá um pausa aqui, Harei. Ai, aleluia. Eu achei que ia ser mais fácil, né? Do outro jeito, mas eu acho que tô tão acostumada já. É difícil. Há um tempo eu ouvi em algum lugar lá pela internet, né? Que, né, é bem fácil. De que o mundo, não o mundo em si, mas, por exemplo, de que o tempo estaria acabando, né? Nosso tempo estaria acabando. Obviamente que na Bíblia diz que está acabando, não é verdade? Só que eu vi lá, e, por exemplo, como se Jesus fosse voltar daqui a 5 anos, ou seja, em 2030, né, Jesus retornaria. E só que aquilo, eu falei assim, meu Deus, né? Que louco. Não era um estudo, tá? Só para deixar bem claro. Não é um estudo, né, que diz isso. É um grupo de pessoas que fez um documentário e que eles julgam assim, nesse jeito, é como se fosse uma estatística, né, diante da linha do tempo bíblico, de que Jesus viria em 2030, porque para eles é como se na linha do tempo, né, é a cada 1000 anos. Para Jesus é um dia, para Deus é um dia, né? E como está em Salmos 90. Então, para eles, assim, em 2030, né, vai ser o ano 7000. E aí eles falam assim, então Jesus já voltar aí. Por quê? Quando a criança aprende o quê? Deus criou o mundo em quantos dias? Olha para quem tá acordado. Ai, gente, 6, pelo amor de Deus. 7º Deus descansou. Não é isso, não? No 7º Deus descansou. Olha, se a criança estivesse aqui, você já levou um... Olha. Então, ele construiu, né, tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. E aí, como lá em Salmos, né, diz que para Jesus um dia, né, é como 1000 anos, um ano, 1000 anos como um dia. Aí você fala assim, então provavelmente Jesus vai voltar no 7º dia, no dia do descanso, né? Deus já fez todas as coisas, então provavelmente e aí pela linha do tempo lá que eles calculam, a gente não sou de matemática, tá? Então daria 2030. Ou seja, a gente só tem mais 5 anos. Menos que isso, né? Nós já estamos terminando 2025. Então a gente tem menos de 25 anos sobre o retorno de Cristo. Já pensou? Tá, olha só. 5 anos, gente, passa muito rápido. Imagina só, passa muito rápido. E aí, eu falei assim, é lógico que a gente, como cristão, a gente não capta essa ideia, né? Por quê? A Bíblia fala bem clara, não tem o dia e nem a hora certa em que o Senhor voltará.
quem o único que sabe é Deus. Ele é o único que sabe. Eu oro o momento exato que Jesus retornará. Mas, né, eu como pessoa muito paciente, essa frase ficou na minha cabeça. Esse negócio ficou martelando aqui. Eu falei, meu Deus, já pensou se a gente tivesse mesmo? E aí o Senhor me trouxe uma palavra, né? Várias coisas, né? Mas uma delas é que quando Jesus ele foi ao céu, ele ordenou para os seus discípulos o quê? Para ele irem, pregarem o evangelho a toda criatura. Mas e ele disse que iria voltar. Só que ele não disse quando. E automaticamente os discípulos foram e pregaram. Tanto que nós somos frutos disso também. Então eles não ficaram esperando assim, eu acho que Jesus vai voltar daqui a 5 anos. Eu acho que Jesus vai voltar daqui a 1000 anos. Acho que Jesus vai voltar daqui a... Eu acho que eu tenho tempo. Não. Eles simplesmente foram, porque eles viviam com Jesus. Então eles conviviam com Jesus e ele falou, poxa, Jesus acabou de ir para, né, o céu, acabou de ressuscitar, foi para o céu, então provavelmente amanhã ele deve voltar. Então, acredito que essa era a lógica de pensamento dele. Então, provavelmente a qualquer segundo Jesus vai voltar. E o que eu tenho que fazer? A minha missão. Eu tenho que falar de Jesus, falar, né, pregar a toda criatura. E para nós também deveria ser assim. Né? Para nós não existe essa questão de 10, 15, 5 anos. Porque desde então, da partida de Jesus, pode ser agora. Desde a partida do nosso Senhor Jesus para o céu, pode ser a qualquer momento. Então, o que eu vim dizer para você é que não há mais tempo. Amém? Com misericórdia, não sei. Tá. E pensando, né, nessas coisas, me veio uma frase que ficou marcada assim. Não é uma frase, na verdade, não ouvi em lugar nenhum. Foi na minha mente mesmo que eu pensando assim. Se vocês quiserem, anotem. É muito fácil definir os valores e prioridades quando você não tem mais tempo. É ou não é verdade? É fácil para a gente definir o que é valioso. É fácil para a gente definir o que é prioridade na nossa vida quando nós não temos tempo. É uma coisa bem simples e lógica. E eu tava com ela, nossa, às vezes eu saio correndo para ir para a igreja. Só que antes disso eu penso assim, eu vou com roupa tal, sapato tal, vou fazer maquiagem, cabelo, não sei o quê. Mas quando vai chegando a hora, eu vejo que não dá tempo, o que eu faço? Pego minhas coisinhas assim, jogo na bala e vou. Falei assim, eu não dá tempo. Eu falei, não dá tempo de eu ficar lá, maquiando e tal, e coisa e tal. Eu pego, jogo tudo, eu pego o essencial, não tem como eu trazer a minha casa toda para me arrumar aqui. E aí eu falei assim para ele, e na vida, principalmente agora, a gente não tem mais tempo. A gente, né, já é chegada a hora. E ali, nessa passagem, eu pude ver que os nossos filhos, a nossa casa, nosso trabalho, nosso dia a dia, nossa vida, o que realmente é valioso? Você já parou para pensar, né? O que é valioso para você neste momento em que você está vivendo? É o seu trabalho? São seus filhos? É sua família? É sua viagem? Porque é uma coisa que o Senhor tem tocado muito nessa geração. É uma questão bem... É delicada, mas é muito importante. Eu não sei não. Eu tenho quase certeza que a maioria aqui de vocês deve ter visto, ouvido o influencer, né, o Felca. Quem aqui já viu? E ele vai falar sobre o quê? Sobre adultização infantil, sexualidade, né, sensualização infantil. E ali é um start para vocês, para a gente perceber onde que o inimigo tem trabalhado. E ele não está planejando, né? Ele não está planejando, eu vou fazer para que... Não, o inimigo já tem feito. Ele já tem incutido na mente das nossas crianças essa questão de adultização. Eles têm incutido em nossas crianças valores que para Deus, né, são tristes. E por quê? A ciência descobriu não, né? A gente que vai crescendo e vai entendendo, né, as coisas
E aí vai sendo revelado. Mas nós quando nascemos e crescemos e vivemos, né, e hoje na fase adulta, nós descobrimos várias coisas que a gente não sabia que foi gerado na nossa infância. Já parou pra pensar? Você tem traumas e isso e aquilo, e quando você para perceber, foi gerado aonde isso? Na infância. Muitas das questões de nós adultos como não resolvidos e que a gente às vezes tem problemas ou se queixa, tem uma raiz ali que veio da nossa infância, de algum trauma, de algum acontecimento. E o inimigo sabe disso. E o que ele tem feito nas nossas crianças? Justamente isso. Ele tem investido aí, na mente das nossas crianças, para que torne a população em adultos frustrados, em adultos tristes, em adultos com medos, com traumas, adultos sem postura, né, sem posicionamento, adultos que são de fato manipuláveis. Então, ele não vai, nem sempre hoje, diretamente na tua vida adulta. Ele vai no que como que fala? Para ele é o que mais compensa. Ele vai pegar as crianças. Porque você gerando ali uma criança, aqueles sentimentos e perdas, né, de um crescimento saudável, você vai ali gerar um adulto frustrado e automaticamente vocês entenderam? Ele já é muito mais prático para ele fazer isso. E o Senhor nos faz voltar a mente para justamente esse ponto, as nossas crianças. Amém? Luiz. E aqui tem tanta informação, gente, eu tentando. Quando nós agora adultos, eu tava vendo um vídeo até que a minha cunhada mesmo, ela me indicou. Ele vai falar assim sobre o TDAH na fase adulta, né, que tem cura no Senhor. E olha só que interessante. Aí ele vai falar assim, nós fomos, de certa forma, manipulados, né? Nós fomos projetados para ser o que nós somos hoje. Basicamente é isso, a nossa mente foi projetada para isso. Então, ele dá a entender que nós conseguimos manipular o sistema da nossa mente, no caso, ou das pessoas que estão à nossa volta, principalmente se for crianças, né, para tornar aquilo que, como que diz a palavra? Algo favorável para si mesmo. Como que chama isso? Eu esqueci o nome da palavra, deu um branco aqui. Mas é como se eu gerasse em você, vou gerar em você algo bom que, na verdade, eu que vou colher depois. Então, algo de interesse, manipulável mesmo. E aí, o Senhor me trouxe a reflexão de que o que nós temos feito com as nossas crianças a respeito da palavra de Deus. É fácil a gente trazer a criança para a igreja, né? E as tias têm um ótimo trabalho ali, graças a Deus. A gente tem pessoas sérias que fazem ali o trabalho da salinha. Mas e no dia a dia, e na nossa convivência com os nossos filhos, com os nossos amigos, com o filho dos nossos vizinhos? O que isso, né? O que eu tenho gerado, o que nós temos gerado na vida dessas crianças? E é sobre isso que a Bíblia vai falar em Deuteronômio. Quem puder pode abrir. Deuteronômio 6, versículo 4 em diante. A gente sabe que não é fácil criar uma criança. Não é nada fácil criar uma criança. Nós somos crianças, a gente sabe como que é. Quantas vezes os nossos pais tinham que falar pra gente não fazer ou ter que fazer alguma coisa, a gente simplesmente, né? Putz, esqueci.
Ai, depois eu faço. Então, é muito comum. E uma coisa que eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei assim: "Meu, já pensou se você fala pro teu filho assim: 'Filho, eu vou sair, você arruma a casa bonitinho, toma seu café, lava a louça, depois você toma um banho, fica cheirosinho, né, e você pega, lê um livro'". Nossa, e o teu filho faz? Não é estranho? Não seria esquisito? Porque o natural da criança é não fazer. Ele está sendo uma criança, ele está aprendendo, então ele é curioso, a criança é curiosa, a criança ela quer ver, quer testar as coisas. Ela não quer saber de ter uma vida adulta, né, porque ela é uma criança, ela quer diversão. E aí, se tu pega teu filho, né, ele chega em casa, nossa, eu achava estranho, se meu filho deixa tudo pronto, chego lá, tá tudo certinho, tá até lendo um livro, meu Deus do céu, algum trauma ele teve. Eu ia pensar assim, né, acho que algum trauma ele teve pra chegar nesse ponto. Mas é da gente querer, né, que seja tudo bom, né, que seja perfeito, que seja agradável, principalmente para os nossos filhos, mas eles não têm noção disso. Eles não sabem que isso é para o bem deles. E aí, o Senhor trouxe essa palavra, né, como ensinar a criança. Do versículo 4 em diante diz: "Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras de hoje lhe dou. Repita-as com frequências aos teus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as à mão e estenda-as à testa como lembrança. E escreva-as nos batentes da porta de tua casa e dos teus portões." Amém? E aí essa palavra veio justamente no momento em que eu estava conversando com a minha amiga. Ela falou assim: "Neide, eu comecei um propósito de oração pela vida dos meus filhos e você não vai acreditar." Eu, o quê? O inimigo se levantou e a gente começou, ela falou assim, eu comecei uma guerra espiritual que eu não sabia. Falei, mas é real. Ela falou assim, eu tô enfrentando uma guerra espiritual que eu nem sabia que existia. A partir do momento que eu comecei a orar pelos meus filhos, o inimigo começou a se levantar e começou a atacar os meus filhos. E uma hora eu recebi a ligação de um dos meus filhos dizendo: "Mãe, eu tô na escola querendo me cortar." E ela falou: "Repreende. Repreende em nome do Senhor. Isso não é de Deus." E é isso que tem acontecido. Quando a gente desperta para orar pelos nossos filhos, o inimigo já tá ali, ó, à espreita. Só que imagina só, se ela não fizesse isso, se ela não começasse a orar pelos seus filhos, jejuar pelos seus filhos, a levar a palavra para os seus filhos, como seria difícil para essa criança? Né? Ou o que tornaria essa criança? Então imagina só, o inimigo ele já está ali pronto. Ele já está com tudo pronto. E aí ela fala assim, mas é difícil porque a gente fala com ele ou com ela e aí daqui a alguns minutos já esqueceu. Eu falei, realmente, que eles são crianças. Eles dão importância a muitas coisas e é uma enxurrada de informação. E a Bíblia vai falar o quê? Justamente isso aqui. Que você tem que repetir e repetir e repetir a palavra ali no coração da criança. Você tem que escrever ela na parede da tua casa, você tem que escrever ela no batente das suas portas, você tem que escrever ela no portão, tem que carregar aqui, ó, amarrada no pulso, no braço. Escreve na testa. Não tá escrito escreve na testa, mas falou aqui que dá da testa, ó. Para carregar na testa. Tá dizendo o quê? Tá sempre com a palavra ali, ó, em mente. Tá sempre com uma palavra do Senhor ali pro teu filho. Aconteceu uma coisa, vai ali, fala do Senhor. Aconteceu outra coisa, olha lá, vê o Senhor, mostra o Senhor pro teu filho. A gente tem muito cuidado quando a gente vai ministrar na vida de uma família e a gente fala, ó, o principal de você manter a criança no caminho do Senhor é o teu exemplo. Porque ele vai te copiar, a criança vai te copiar. Mas além disso, o Senhor fala o quê? Repete. Repete. Fala de novo. Aconselha de novo.
castiga de novo, se for necessário. Ensina de novo, e de novo, e de novo. Porque a palavra do Senhor é pelo ouvir e ouvir. Amém? E lá em Mateus 6, no versículo 22 a 23, se alguém puder abrir. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E se os teus olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Portanto, a luz que está dentro de você são trevas. Deixa eu estou lendo certo? Ah, tá. Quando grandes trevas são. Então, ali em Mateus ele vai falar o quê? Que os olhos são a porta, né? Que vai levar a luz para dentro do corpo. Ou não. Então, o que você tem colocado na tua porta? O que você tem colocado, inserido na tua família? E às vezes não é só escrever ali, mas aquelas palavras que saem de dentro de você. Aquilo que está dentro de você. São palavras de vida? São palavras de ânimo? São palavras de maldição? Né? Como que tem sido isso? As músicas que você escuta são músicas de bênção? São músicas relevantes para a vida do teu filho? São músicas que educam o teu filho? São músicas que levam a tua casa à presença do Senhor? São louvores que realmente dignificam o Senhor e que ensinam algo? Então, meus irmãos, assim como nós cantamos, né? Eu quis... Eu não, né? O Senhor quis que fosse assim, rápido mesmo, mas eu acredito que é muito importante. Assim como a gente cantou no começo, assim, desse louvor, o inimigo, ele tenta laços e embaraços para me envergonhar. Na verdade, ele tem feito muito mais. Ele tem tirado o nosso foco dos nossos filhos. Eles têm tirado o nosso foco, né, de educar eles na presença do Senhor e de mostrar o que o Senhor realmente quer para a família. Então, às vezes, não é, ai, nossa, o vizinho brigou comigo, ou bateram no meu carro. Nem sempre é isso que é o inimigo. Às vezes o inimigo, ele faz coisas muito mais simples, como incutir na mente da tua criança inverdades, no caso, né? Falsas verdades. Uma dizendo que ele pode ser o que ele quiser, quando Deus já falou, já determinou quem ele é. Um filho amado do Senhor, uma princesa do Senhor. Amém? O inimigo tem dito que ele tem que fazer coisas erradas para ser aceito. E isso tem acontecido muito nas escolas hoje. Ah, porque você não namora, que você é um frouxo. Né? Ou para não dizer outras palavras que... Tá gravando não, né? Mas enfim, nós temos sofrido com isso também. Mas adivinha, é a nossa missão. É a nossa missão. O Senhor te deu filhos para que você zelasse desses filhos, para que você cuide desses filhos. E o Senhor tem cobrado na igreja, tem cobrado de mim esse posicionamento com os meus filhos, né? Então, muitas das vezes, muito cuidado. E nem sempre o inimigo é aquele que chega armado com armas e dentes e feioso. Ele vem com coisas bem pequenininhas e mina o coração da criança. E a notícia que eu tenho para te dar, a boa notícia é que Jesus é contigo. E Ele é aquele que aquieta o vento, é aquele que para o mar, é aquele que tira a força do fogo, que faz até o leão passar fome.
E é esse Jesus que ele diz que está com você. Amém? Então, não há nada, né, que o inimigo possa fazer que vá tirar Jesus de você. Não há nada que possa te separar desse amor. Mas há ali uma responsabilidade. Jesus, ele foi ao Pai, ele deixou o Consolador para nos ensinar sua palavra, para nos adverter. Ele deixou com o Espírito Santo, na verdade, para nos guiar. Mas uma coisa eu aprendi, de que ele não vai descer do céu para educar os meus filhos no caminho do Senhor. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão. Ah, mas não queria ter filho. Agora são teus. Então, cuide dos teus. Ah, mas eu não tenho filhos ainda. Ok. Mas tem alguém perto de você que precisa? Tem uma criança perto de você que está sofrendo? Tem uma criança ao seu lado, às vezes, que necessita do amor de Deus? Que você pode, sim, interceder por ela? Então, interceda. Porque não basta só os meus filhos. Se bem que eu tenho um monte, né? Bem que o que mais tem é filho nesse mundo, gente. Eu parei pra pensar ali que já cuidei de tanta criança que, meu Deus do céu. Mas graças a Deus por isso. E o que eu tenho pedido pro Senhor é isso. Que o Senhor me dê força nessa caminhada, né? Dê força pra minha família. Sabedoria pra gente poder ajudar essas crianças. Né? Que o tempo hoje está terrível. Terrível mesmo. Então, antes de finalizar, eu queria dizer que, como assim a minha amiga falou da guerra, eu queria dizer para você que é uma guerra real. E nós estamos em guerra. E que o tempo acabou. Se você está achando que vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, está enganado. Porque o inimigo já tem trabalhado. E nós, como é que nós temos trabalhado? Amém? Eu quero convidar o louvor à frente. E a palavra que eu tenho para ti é como eu disse no começo. É fácil definir o que é valioso quando não se tem mais tempo. E nós não temos tempo. Então, se você não definiu na sua vida o que é valioso para você, então defina agora. Porque não tem mais tempo. As nossas crianças não têm mais tempo. Nossos adolescentes não têm mais tempo. Você vai esperar a criança crescer e desenvolver para entender aquilo que ela deveria ter feito quando criança é só criança. Eu sei que hoje a gente sofre muitas coisas, muitas retaliações da nossa vida de quando era criança. Mas hoje o Senhor te dá a responsabilidade de não passar isso adiante. E de gerar nos teus filhos pessoas maduras espiritualmente, na fé, pessoas saudáveis na fé. Não precisa nem ser madura, mas saudáveis espiritualmente. Amém? Então vamos levantar e louvar novamente este louvor. Porque você não está sozinho. A vitória, né, o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus. E os irmãos ficam à vontade também para trazer os dias de ofertas à casa do Senhor, que eu não falei antes. Mas está aqui. Então os irmãos ficam à vontade, amém? E só para finalizar, eu vou ler esse texto de novo, que é importante. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência aos teus filhos.
Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as à mão e prenda-as à testa como lembrança. E escreva-as nos batentes da porta de tua casa e nos teus portões. Amém?